Boas-vindas ao Dona Cash, episódio de hoje. Vamos falar para você que quer ter uma marca mais protegida, você que tem dúvidas sobre patente, você que quer realmente proteger a sua marca. Eu tô aqui com Melissa Quevedo. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada, Isis. Obrigada pelo convite. Maravilha. Melissa, você trabalha há quanto tempo nessa área de proteção de marcas e patentes? Eu comecei há 15 anos. Na época eu comecei, na verdade eu casei com o Luiz, é meu ex-marido, o dono da Horus, né, da nossa empresa. E ele fundou a empresa há 22 anos. Nós nos casamos e eu comecei a fazer tradução de patentes, porque antes eu era professora de inglês. E eu comecei a traduzir patentes, ele pediu ajuda, eu fazia as traduções, daí eu comecei a fazer buscas internacionais de patentes. E aí eu fui me aperfeiçoando, então são 15 anos já nessa jornada. Uau, 15 anos. O cenário mudou bastante, né? Antigamente era muito fácil registrar uma marca. Mais ou menos? Porque assim, o que acontece é que hoje em dia tem muito mais concorrência, Exato. né? O mercado antigamente, a cultura brasileira antigamente era uma cultura de CLT, né? Há 15 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, era assim, os nossos pais nos formaram para arrumar um emprego e ficar lá a vida inteira assim como eles ficaram, né? E essa cultura do empreendedorismo, ela é muito recente. Então, antes, eram poucas marcas, porque eram poucas empresas, relativamente, no Brasil. E hoje em dia, nos últimos anos, você tem visto ali 2, 3 milhões de CNPJs abertos por ano. Então, assim, a gente tem milhões e milhões de CNPJs ativos, né? Uau. São mais de 20 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Então, a realidade do mercado mudou, sim. Isso. E as pessoas têm muito mais acesso à informação de que é necessário registrar a marca, né? Então, isso faz, obviamente, ficar mais difícil. Mas uma coisa que muita gente não sabe, e que esse é o pulo do gato que eu sempre falo, é que assim, embora tenha muitas marcas lá, no banco de dados do INPI, existem muitas marcas que não são usadas. Porque assim, muita empresa abre e fecha em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. A gente tem vários clientes que abriram, deram entrada na marca e depois, a hora que a marca sai dali 2 anos, já fechei o negócio, né? E o que acontece com essas marcas que estão registradas, porém a empresa já fechou? Elas ficam lá, abandonadas. Então você, de repente, a grande massa dos empresários não sabem dessa informação, que é um bônus para vocês. Mas você pode ou comprar essas marcas, ou depois de 5 anos você pede a extinção delas. E você consegue fazer um processo para você pegar essa marca para você. Né? Então, então, assim, entre aspas, tá mais difícil, porém, tem muita marca lá que dá para você se apropriar, digamos assim, dela de alguma dessas duas maneiras. Interessante. Uhum. E hoje, qual que é essa importância de deixar uma marca protegida? Conta pra mim. Hoje em dia é muito mais importante do que há 30, 40 anos atrás, justamente por essa realidade, né? Hoje em dia você abre a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas abrem um negócio é abrir um Instagram, né? Criar um registro.br. E pior, muita gente acha que o registro.br protege a marca. Não. Abre lá a conta no registro.br, compra por, sei lá, é bem baratinha, R$50, alguma coisa assim. E, eu tenho a minha marca registrada, né? E nessa ilusão, e a hora que dá um pepino, a pessoa, ela simplesmente tem que parar de utilizar. Então, hoje em dia é muito mais importante do que era antes, justamente por conta dessa exposição excessiva que a gente tem, né? Nas redes sociais, assim, eu sempre falo, tem uma frase que eu que inventei, assim, né? Nunca vi ninguém falar. Quanto mais rápido você acha que você está chegando ao seu cliente, você está chegando, na verdade, muito mais rápido ao seu concorrente. Porque o seu cliente, às vezes, não sabe que você está lá. Você tem que fazer muita propaganda para atingir ele. Mas o seu concorrente está todos os dias ali vendo quem que está usando minha marquinha. Quem tem marca registrada, quem sabe da importância, os meus clientes mesmo são assim, e aí? Tem alguém aí usando minha marca? Tem alguém aí? Então, assim, você está muito mais exposto aos riscos por conta das ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje em dia. Sim. Então, você tem que se proteger, porque só é dono, no Brasil, a lei fala, só é dono da marca quem registra. E se você não tem a marca registrada e você utiliza de forma indevida, você está sujeito a processo, a busca e apreensão. Né? A gente já teve casos de busca e apreensão por violação de propriedade intelectual, tanto marca, quanto patente, quanto desenho industrial. Então, na verdade, o uso no Brasil e em vários outros países, o uso de marca de terceiros de forma indevida é crime. Eu já vi aquele meme, tipo assim, um cara fez tipo o Starbucks dele, você viu? Sim.
É real isso aí. O cara fez um Star Combis. Ele fez Star Combis. Meu Deus. Ele foi notificado, ele teve que tirar. E assim, ele tinha investido todo o dinheiro que ele tinha e que ele não tinha pra personalizar a Kombi. Exatamente. E assim... Perdeu. Ele copiou a Starbucks, né? Então, é porque muitas pessoas acham que marca é só a parte escrita. Mas não, você tem toda a parte visual, que é o logotipo, né? Que se você tá ali copiando, mas assim, você faz uma leve modificação, mas você tá copiando, né? Mas você modifica um pouquinho, ainda assim pode induzir o consumidor a erro. Porque qual que é a métrica usada para dizer se você tá violando a marca de terceiro ou não? Pense, você como um leigo, você bate o olho naquela marca, você nunca viu ela. Vai confundir você ou não? Então, essa é a métrica usada, né? A média da população vai ser levada ao erro ou confusão quando ela bater o olho na sua marca? Se sim, então isso é uma violação de marca clara, né? Justamente porque a marca, ela serve para você ter exclusividade. Sim, quem está escutando aqui, a gente, geralmente é mulher que está empreendendo, mulher que está buscando ser uma marca pessoal. Embora pode ter gente aqui que tem marca de produto físico, tudo. Então, assim, existe muita confusão quando o assunto é marca pessoal, né? As pessoas... Porque uma coisa é a marca de produto físico. Eu esperei 1 ano e meio para eu ter o meu produto físico, porque eu estava esperando a liberação. Eu não queria liberar sem a liberação do NPI, porque podia perder todo o estoque. Agora, marca pessoal é diferente, né? A marca pessoal é uma logo. O que é uma marca pessoal? Vamos falar de marca pessoal. Tá. A marca pessoal, via de regra, é o nome, né? O nome da pessoa, aí ela pode estilizar, colocar logo ou não. Mas a partir do momento que você usa o seu nome como identificador de algum produto ou serviço e você vai comercializar aquilo se torna uma marca. É um Yves Saint Laurent, é uma Chanel, né? E inúmeras outras marcas de nomes famosos que tem por aí. Dior, Então, o que acontece? Ela se torna uma marca. Se você não tem o registro daquilo, você não tem proteção comercial daquilo. Então, muitas pessoas acham que, o meu nome é só meu. Não, quantos homônimos você tem no Brasil? É só você digitar no Google o seu nome, vai aparecer uma lista de pessoas com nome meio parecido com o seu, né? Com uma palavra ou outra. E assim, o seu nome é do jeito que tá na certidão de nascimento, no RG. A partir do momento que você modifica aquele nome, já não é mais seu nome, é uma marca. Você usa aquilo para vender alguma coisa. Então, você tem que ter o registro daquilo da mesma maneira, porque o Manual de Marcas do NPI fala que quando se trata de nome, a prioridade é de quem deu entrada no registro e conseguiu o registro. Então, se você, por exemplo, usa Isis Moreira, é meu nome, é meu nome, é meu nome. Daqui a pouco aparece outra Isis Moreira por aí, vocês vão brigar por causa da marca. Quem que vai levar a marca? Não vou brigar não, porque a minha tá registrada, ó. Quem vai levar é quem tem um registro primeiro. Legal. Exatamente. Legal. Agora a gente tá falando do registro. O que você acha que caracteriza uma marca que é forte no mercado? Nossa, essa é uma pergunta muito mais pro branding do que pro registro. Vou falar porque assim, existe o marketing, o branding, né? O que eles estudam ali, que não é minha área, mas existe a área jurídica, né? A área da lei, o que a lei fala que é uma marca forte, né? Nós temos escalas de distintividade que a gente fala. Existem, na escala, né? É uma escadinha, literalmente uma escadinha, são 4 degraus. Então, a gente tem ali na base as marcas descritivas, que são nomes que descrevem a sua área de atuação. Por exemplo, eu tenho uma barbearia e eu coloco lá, barbershop, né? Barbearia em inglês. Isso daí é totalmente descritivo, você tem uma marca muito fraca, tá? Aí nós temos as marcas evocativas, que elas contêm algo que faz menção, alusão à sua área de atuação, mas alguma outra coisa junto ali que... É assim, como se ela... Dá para você entender o que é que você está comercializando. Por exemplo, Ultragás, né? Você não tá falando loja de gás, é Ultragás. Aí tem a Consigás, tem a Anjogás, tem alguma coisa com gás, né? É uma marca evocativa. Tudo bem, ela é fraquinha, mas passa. Aí nós temos uma marca um pouquinho mais forte, que a gente chama que são as marcas arbitrárias. O que são marcas arbitrárias? Todo aquele nome que está no dicionário, são palavras reais em qualquer língua corrente, porém, elas não têm relação com o produto ou serviço que você visa comercializar. Nome da minha empresa, por exemplo, Horus. Horus é o nome de um deus egípcio, milhares e milhares de anos, muita gente sabe o que é, mas não tem nada a ver com marcas e patentes. Se você falar Horus, você nunca vai imaginar que é uma empresa que faz marcas e patentes. Então, isso é uma marca muito forte, tá?
Porque daí você tem que fazer todo um trabalho de marketing para que as pessoas enxerguem aquela marca como algo que descreve aquela área de atuação. E aí nós temos as marcas arbitrárias, que são aquelas marcas, as marcas fantasiosas, que é o do mais forte, tipo Häagen-Dazs, que são marcas inventadas. São marcas que não tem no dicionário de nenhum idioma e você inventou aquele nome. Então, isso é uma marca muito, muito forte. Então, a gente tem uma escala que, inclusive, os examinadores do INPI utilizam na hora de julgar. Que legal! É muito interessante. A maioria dos criadores de marca não sabem dessa informação. E é uma Muito informação interessante. muito importante. Geralmente, quem está começando, uma pesquisa básica para fazer se a marca já existe no Google, né? Uma coisa básica. E colocar nomes, agregar. Quando eu fui estudar a minha marca, Donas do Ouro, eu e com quem eu fiz, a gente ficou um dia. Porque a gente ia pesquisar o nome. E aí já tinha. Aí outro nome, já tinha. Outro nome, já tinha. Por exemplo, Donas, tinha. Tem gente que já registrou. Só que Donas do Ouro fazia ser algo único que tinha maiores chances de registro. Sim. Então, só eu posso usar Donas do Ouro. Entendeu? Exato. E isso é muito legal, é uma segurança muito forte. É. Eu já tive um mastermind que eu peguei qualquer nome. E aí outra pessoa se incomodou, pediu para eu tirar porque ela tinha um registro, mas o registro dela não estava aprovado. E não era exclusivo, às vezes, também. Não era. Já tinha até outros registrando. Mas fica essa coisa chata. Eu já fui acusada de cópia quando eu comecei na minha carreira. Nossa. Deixa eu te contar essa história. O meu primeiro produto digital se chamava Transforme Sua Vida. Nada diferente. Mas, cara, eu tava começando, eu tinha acabado de me mudar pro Rio de Janeiro, eu tinha dinheiro do aluguel pro mês. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, né? E na época tinha uma outra pessoa que tinha um produto parecido nome. Tá. E na época ela estava bombando, ela estava numa crescente. E aí eu fiz o meu lançamento, ela olhou, achou o parecido com o dela, embora não fosse. Embora fosse algo completamente... Eu nem tinha dinheiro para comprar o curso dela. Como que eu ia copiar o curso dela? E aí na época ela foi no melhor mastermind que tinha lá do Érico, eu ainda não era desse mastermind. E ela me acusou publicamente de cópia. Nossa. Então, uma pessoa que era meu amigo chegou a dizer e tudo. E aí eu fiquei, cara, mas eu não copiei ela. Só que isso, tipo, fez com que completamente eu não quisesse mais lançar aquele produto, entendeu? Porque eu não queria ser uma cópia de ninguém, nem... Sim. É claro, eu era muito imatura em relação ao empreendedorismo, tudo. Sim. Então, a partir daquilo ali, eu sempre quis criar nomes mais autênticos. E a pessoa ser autêntica, vai ter mais chance de o nome ser registrado e a marca ser sua. E aí, se alguém falar que você copiou, você mete o registro do INPI e fala aqui, ó, é meu. E outra coisa é que você vai ser mais memorável no seu mercado, você vai criar algo único, você vai ser lembrada por um nome, e isso é muito legal, né? A marca, para ser uma marca, quando a gente fala de branding, a pessoa tem que repetir. Uma marca só inspira e só fica bem estabelecida no mercado quando ela tem uma repetição, né? Quando ela realmente começa a marcar as pessoas. Sim. Com as sensações de marca, com aquilo que você vai representar para o seu mercado. E fazer esse estudo para ter um nome que reflita verdadeiramente quem você é. Por exemplo, Dona do Ouro foi feito para atrair mulheres mais velhas. Entendeu? Antes eu tinha o Libertas, que foi o primeiro que eu fiz há muitos anos. Não cheguei a registrar, porque já tinha, né? Só que o Libertas, quando eu coloquei, impressionante. Começou a atrair um monte de mulher alternativa que queria liberdade no mundo, umas coisas que não era a ver com quem eu sou. Sim. Então, isso da pessoa também não registrar o nome só porque pode, mas ter um nome que realmente represente quem ela é, ter um nome que represente realmente a marca, o produto, o serviço, aquilo que ela quer ser representada. Isso, né? Uma construção bem feita, né? Agora vem cá, você trabalha com isso há muitos anos, né? Qual foi, assim, o caso que você viu que mais te chamou a atenção?
Então, nossa... São muitos, né? Não, tem, assim, e assim, são muitos, né? Mas assim, tem alguns que marcam a gente. Um deles foi um rapaz que ele viajava pelo mundo e ele via as marcas lá fora e ele aparecia aqui e queria registrar. No Brasil não tinha. E eu fazia a busca, não, dá livre, beleza. E até que eu descobri que fora tinha aquela marca. E o que esse rapaz ele fazia? Ele registrava aqui no Brasil, já que, né, aqui não tinha, tava tudo certo, não era errado. Mas eu descobri, porque a gente faz os monitoramentos das marcas depois delas estarem registradas, né? E aí eu fazendo o monitoramento da marca dele, eu vi uma petição lá de transferência de marca para um italiano. Aí eu fui lá ver. Ele vendeu a marca por assim, eu não lembro se foi tipo 20 mil euros, alguma coisa assim. A marca que ele nunca tinha usado. E aí eu fui pesquisar essa marca, era uma marca super conhecida lá na Itália. E o cara, o que ele fazia? Ele viajava, registrava as marcas no Brasil e ia oferecendo as marcas pro pessoal lá de fora. E isso é meio que errado, né? Tipo, então, aí eu falei, cara, aí a gente parou de prestar serviço pra ele justamente porque a gente se sentiu até meio lesado, meio enganado nesse processo todo, porque em momento nenhum ele falou a respeito desse processo dele, né? Era o objetivo dele, não era ter a marca, era vender a marca. Não, exatamente, não era, e isso daí, na verdade, isso daí não é uma coisa muito ética, né? Então, aí a gente simplesmente parou de prestar serviço pra ele e, inclusive, ele tentou registrar a marca do Rambo. Aí eu falei, olha, Rambo não vai rolar. Porque, embora Rambo seja nome de um personagem, deve até ser marca registrada, mas via de regra, né, começou com personagem. Então, nomes de personagens contêm direitos autorais. Então, você até pode registrar, desde que você tenha autorização do titular dos direitos patrimoniais daquele direito autoral. Interessante. Então, às vezes você, por exemplo, e também nome civil. Se você inventa um nome civil qualquer lá, ou você quer registrar o nome, por exemplo, você tinha uma avó e você quer fazer uma homenagem para sua avó que ela já faleceu e já aconteceu com a gente. E você quer registrar o nome dela para pôr no seu produto ou no seu negócio, não dá, porque ela não está aqui para autorizar o uso do nome. Então, tem algumas particularidades, assim, tem algumas coisinhas da lei meio assim. Então, esse foi um caso que me marcou, ele queria registrar Rambo, daí ele começou a trazer um monte de nomes. Aí eu comecei a pesquisar fora do Brasil, falei, cara, olha o que o cara tá fazendo. E, né? Porque assim, o que acontece? Quando você tem uma marca fora do Brasil, pela Convenção da União de Paris, você pode estender ela para o Brasil com a prioridade e vice-versa, né? Com a data da prioridade de lá. Então, se o cara tinha o registro dele lá na Itália, ele não precisaria pagar, tipo, 20 mil euros para comprar uma marca no Brasil. Ele podia fazer o processo aqui, né? Se ele quisesse entrar no mercado brasileiro. Então, não precisava fazer isso. Então, a gente teve vários casos, assim, de coisas marcantes. E um outro caso que marcou foi um rapaz que ele brigou com o sócio lá, descobriu o desvio de dinheiro e tal. E eles tinham uma marca e nenhum dos 3 sócios tinha tido a ideia de registrar a marca do negócio. E era uma marca bonita, original. Aí ele descobriu o desvio do dinheiro, foi lá, não sei o que, eles se brigaram no soco. Histórias do bastidor. As histórias. Aí o rapaz que roubou ele entrou com pedido de registro no INPI da marca. E era domingo, ele veio do Tietê, ele morava em Tietê, ele veio para Sorocaba de carro no domingo, pedindo uma reunião de urgência, perguntando pra gente o que ele fazia com essa situação e tal. Daí a gente conversou, acalmou ele, ele tava muito nervoso. E eu falei, dá pra você brigar por essa marca, porque foi evidente má fé do rapaz, né? Então, a gente tem meios de conseguir essa marca de volta, porque foi errado, né? O procedimento todo foi feito errado. Porém, você quer manter uma marca com toda essa lembrança, com toda essa energia, toda essa coisa esquisita que aconteceu? Fazer outra, né? Faz outra. Daí ele desistiu e boa. Então, assim, a gente, inclusive, às vezes perde serviço. Mas a gente ganha o cliente para sempre, né? Porque ele, sempre que necessitar, ele vai lembrar da gente. Mas, assim, são muitas histórias muito loucas. E eu sempre falo, o registro da marca, ele é uma ferramenta de proteção. Ele não é o fim.
Porque muitas pessoas falam, eu registrei minha marca, tá pronto. Não é assim que funciona. Ela é uma ferramenta de proteção que te permite, sim, você tá protegido, mas permite você expandir seu negócio também, né? Então, eu quero igual esse italiano, né? Eu quero ir para um outro país. Hoje em dia, importação e exportação, né? É muito fácil de fazer, né? Muito mais do que antigamente. Então, assim, você consegue exportar seu produto para fora do Brasil, você consegue contratos comerciais, você só consegue bons contratos se você tiver sua propriedade intelectual protegida, né? Você consegue usar a sua marca como garantia no banco para pegar empréstimo, para capital de giro, de repente para pagar algum tipo de dívida. Então, assim, tem muitas coisas que com os registros, não só de marca, mas de patente, de software, você consegue, né? Por exemplo, o champanhe, né? A única bebida que pode ser chamada champanhe é o espumante que é feito na França, na região de Champagne. Isso é uma indicação geográfica. Então, isso traz um valor gigantesco para esse produto, né? Uau! Então, ninguém mais pode usar o nome champanhe. Você não pode registrar o nome champanhe. Cachaça. Cachaça é um nome que não pode ser... Cachaça e açaí. Você não pode registrar cachaça nem açaí. Porque é um nome que designa esses produtos feitos no Brasil, na região. Então, assim, isso tudo é propriedade intelectual e isso valoriza o produto. Então, a gente tende a achar que, eu registrei, é uma burocracia. Não é uma burocracia. Uhum. É uma ferramenta que te permite ter um valor muito maior no seu negócio. Uau! Né? Olha só, existe algo que eu gosto muito, que é o tema guarda-chuva de marca. Explica para as pessoas o que é isso. Guarda-chuva de marca. Essa eu nunca ouvi. É quando você tem várias marcas dentro de uma marca. Por exemplo, eu tenho Donas do Ouro. Aí eu criei um guarda-chuva de marca. Eu tenho Palco de Ouro registrado, tenho Mentora de Ouro registrado. Entendeu? As variações. Do universo, as variações. Sim. Isso é importante quando a pessoa tem uma linha, né? Tanto de produtos quanto de serviços. E é importante você fazer. Então, todos os nomes, eu sempre falo, porque... vamos começar pelo CNPJ, né? A gente tem um CNPJ que tem a razão social ali. A razão social é importante de você registrar aquilo como marca, aquele nome que está lá, é importante. Mas dentro de um CNPJ você pode pôr 20, 30, 40, 50 mil marcas. Você não tem um limite de quantas marcas você pode registrar em um CNPJ, certo? Então, se você tem uma linha de produtos, se você tem uma linha de serviços, se você tem uma linha de mentorias, se você utiliza nomes comercialmente, quaisquer que sejam, é importante você fazer o registro. A gente só precisa analisar, e isso a gente tem que fazer uma busca antes, para verificar se aqueles nomes que você pretende ter exclusividade, eles são, de fato, pela lei, passíveis de serem exclusivos. Uhum. Vou te dar um exemplo. Tenho uma linha de produtos cosméticos ou farmacêuticos. Por exemplo, ácido hialurônico, que hoje em dia está na moda. Então, você não pode conter na marca o nome do princípio ativo que está lá. Você não pode ter exclusividade de uso disso. Porque, imagine, uma pessoa vai ter exclusividade do princípio ativo que está naquele produto. Uhum. Então, esses cuidados que você tem que ter na hora que você está criando a sua marca. Nomes que são de uso comum, que são muito fracos, via de regra, mesmo que você consiga o registro no INPI, pode ser que você não tenha exclusividade de uso. Interessante. É muito técnico, né? É uma coisa muitos detalhes, né? Muitos detalhes, mas essa questão do guarda-chuva de marcas é muito importante você registrar todas as marcas que você tem no seu universo ali que você utiliza, porque se você, porque não sei o que, eu não quero gastar, porque não sei o que, uma hora ou outra você vai ter problema. Hoje em dia o mundo é muito grande e tem muita gente, principalmente quando você atua online, né? Então, assim, eu tenho um Instagram, eu divulgo as minhas coisas nas redes sociais. Isso aí é a receita para você ter problema, se você não tiver a proteção, né? Uau! E o que te levou a trabalhar com esse assunto? Então, eu sempre gostei muito de estudar. Muito, mas assim, absurdamente. Eu sempre li muito. E aí, quando eu conheci o Luiz, ele também é na mesma vibe que eu, assim, sabe? Muito de técnico, muito de estudar e tal. E aí eu fui me envolvendo. E assim, a propriedade intelectual, se eu te contar como que ela nasceu, é muito interessante. Porque aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar a fundo de onde que veio. Porque quando o Luiz me falou que ele era agente da propriedade industrial, que é o nome da nossa profissão, eu falei, nossa, o que é isso? Tipo, ninguém sabe o que é isso, né? E aí eu descobri que
que é uma profissão super antiga, tipo de 1700 e bolinha que nasceu essa profissão. Então, como que começou? Por exemplo, na Grécia, nós tínhamos os filósofos, os escritores famosos, né? Na Grécia, naquela época, já tem registros de filósofos e escritores denunciando que fulano de tal me copiou. Caramba! E o plágio era considerado um crime mortal. Eles matavam as pessoas. Sério? Na Grécia? Na Grécia era considerado um crime, porque pensa aqueles grandes pensadores, passava a vida inteira pensando para um cara ir lá e roubar a ideia dele, né? Uhum. Então era assim, era um crime assim, um moral e ético absurdo, né? E era muito feio. Então, isso nasceu, a gente acha, agora que é essa chatice de burocracia de rede. Não, isso aí é antigo. E aí, o que aconteceu? Antigamente, o mundo era separado, né? Então, você tinha blocos. Você tinha um antigo mundo, e aqui as Américas não tinham sido descobertas ainda, era tudo mato, papapá. Aí o mundo começou a se expandir, né? Então, a Inglaterra, Portugal foi fazendo as navegações e foram descobrindo. Aí começou o mundo a ficar pequeno. Porque você começou a ir para tudo quanto é canto. E com o passar do tempo, começaram a vir as máquinas, Revolução Industrial e papapá, não sei o quê. Porque antes era uma economia muito de até subsistência, né? Você tinha um comércio global ali e tal, mas não era uma coisa tão extensa igual hoje em dia. Então, começou como marcas de identificação. A família tal produz o vinho tal, a família tal produz a farinha tal e aquele monopólio. Aí começou a abrir o mercado, aí não sei o que, começaram pequenos produtores a produzir, veio a prensa em 1500, daí começaram os livros, as obras, veio a Revolução Industrial, as máquinas fazendo. Então começou o negócio a crescer muito. E precisava de uma ferramenta de regulamentação. Como é que vai regular? Quem produz o quê? Quem é dono do nome de quê? Quem que pode, por exemplo, você inventou uma coisa, você levou, sei lá, 3, 4 anos para fabricar uma máquina, para inventar uma máquina. Daqui a pouco vem o fulano do outro país e começa a te copiar. Então começou a ter muitos problemas e eles viram a necessidade já de 1500 para cá de criar ferramentas de proteção. E aí era local antes, né? A Inglaterra fez a ferramenta dela, os decretos dos reis lá, a França fez os delas, Portugal fez os deles. Aqui no Brasil, o Brasil foi um dos pioneiros no mundo em criar as primeiras regulamentações de patentes, de invenção, tudo isso. E aí, eu estudei arqueologia, né? Então, assim, eu comecei a ver... antes. Então, assim, eu comecei a ver essa história. Falei, cara, que legal tudo isso. E aí, eu comecei a estudar a história da propriedade intelectual e eu vi que a propriedade intelectual, hoje em dia, ela rege absolutamente tudo. Não existe nada que nós tenhamos nos dias modernos que não seja regido pela propriedade intelectual, nada. Esse microfone, ele foi inventado por alguém. Não existia microfone, não é uma coisa da natureza, né? Sei lá, todos os remédios que nós utilizamos nos dias de hoje, todos eles foram inventados e têm registros de patentes. Já caiu? Todos os cosméticos que a gente existe no mundo, né? Tudo, esmalte, tudo que você possa imaginar foi inventado por alguém. Foi criado por alguém. É que hoje a gente vive num mundo que a gente acha que é tudo garantido, né? Não pensa, né? Eu vou lá na Shopee e compro, vou lá na lojinha compro, mas a gente não pensa de onde veio. Há 500 atrás não era assim, há 500 anos atrás não tinha, né? Você tinha que fazer o seu copo, né? Era uma coisa artesanal, não tinha microfone, não tinha cama, não tinha nada, né? O colchão era de palha, não era colchão que faz massagem, né? E hoje a gente toma por garantido. E aí eu comecei a estudar toda essa história. Eu falei, cara, que negócio fascinante, né? E a gente acha que tá tudo inventado, mas não. A cada dia que passa tem gente inventando coisas diferentes. E aí eu fui ficando encantada por esse mundo, sabe? Então, assim, eu não enxergo a propriedade intelectual como burocracia. Eu vejo toda essa história que vem de trás e todo o futuro que tem pela frente, né? Então, não tem limites para a criação humana. Só que se você não protege, o ser humano é assim. Eu não sei se você já viu essa frase, mas existe um antropólogo que ele diz que o ser humano, ele, apesar de toda a evolução tecnológica nos últimos 2000 anos, o ser humano não mudou muito nos últimos 2000 anos. Não evoluiu tanto assim, quanto a tecnologia. Então, assim, a tecnologia evoluiu, as ferramentas evoluíram, mas o ser humano ainda continua copiando. O ser humano ainda acha que com ele não vai acontecer. Se eu registrar não tem problema, né? Então, a propriedade intelectual, eu vejo ela como uma ferramenta de proteção, realmente, contra pessoas mal intencionadas e também uma ferramenta de crescimento para aquelas pessoas que têm a intenção de crescer. Uau! Uhum. E qual você acha que é o futuro, cara, desse assunto no Brasil?
Então, agora está sendo muito discutida a questão da IA. Né? Porque a gente já teve um grande avanço com relação ao trade dress, que é uma coisa que não tem regulamentação no Brasil, né? O que é o trade dress? É o conjunto imagem. Tem nos Estados Unidos, no Brasil ainda não tem. Que é assim, o McDonald's. Tem aquela carinha dele lá, aquele padrão. Aquilo lá não tem como você registrar. Mas vai fazer um restaurante igual do McDonald's, né? Você toma um processo. Então, assim, esse conjunto imagem, ele não é protegido por lei, mas ele é protegido pela jurisprudência. Muitos juízes já reconheceram que quando você copiar a carinha daquele negócio, isso é uma violação de propriedade intelectual. A marca visual, né? Isso, exato. Não tem um registro disso, mas existe uma proteção reconhecida. E agora a gente está discutindo a IA, porque a IA, ela entra muito em direitos autorais, né? Então, o direito autoral, a lei, qual que é o grande problema de não reconhecer a IA como autora, por exemplo? Porque tem muitas IA generativas e tudo isso. É que a lei diz que o criador é um humano. O criador, para ter o direito autoral, ele tem que ser um humano, né? E a IA não é humana. Então fica aquele dilema, é um dilema quase que filosófico, né? Tipo, a IA realmente está criando, mas ela foi criada. Como que ela pode ser a criadora se ela foi criada por alguém, ela foi programada por alguém? Só que daí você vê que tem agora programas que são criados pela própria IA. Então assim, aí começa a dar um bug na cabeça. Então, isso daí está sendo muito... Na União Europeia tem lá já uma lei que eles fizeram, né? Eles são muito mais avançados que a gente nisso. A LGPD nasceu na Europa também. Depois ela foi trazida para cá. Mas tem muita coisa acontecendo no universo da IA. Então, a propriedade intelectual agora, o direcionamento vai ser para resolver isso daí. Interessante. Eu acredito nisso. Tem muita aluna minha, cliente, que está começando... E eu só recomendo a pessoa registrar se ela sabe que ela vai usar e se ela tem certeza. Pensar bem antes, né? Porque tem muita gente já cria o nome do produto, aí lança o produto. Daqui a pouco, já não quero mais. Tem, exato. Tem muitos. Tem muito. É estatístico, né? Não sei se continua a mesma estatística, mas o Sebrae, uns anos atrás, dizia que 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, né? Então, é uma estatística muito alta. 80% das empresas fecham nos primeiros... 5 anos. Em até 5 anos. É muita coisa. Por que você acredita que uma empresa fecha nos primeiros 5 anos? Assim, pela minha experiência prática, né? Eu não estudei a fundo isso, mas a minha experiência prática, eu imagino assim. Tem muitas pessoas que saíram do CLT. Não existe escola para ser empreendedor. Talvez hoje em dia até tenha, mas assim, não é uma coisa cultural do brasileiro, né? A gente tem a mentalidade do CLT, aquela segurança. Aí você cai no mundo do empreendedorismo. Eu fui mandado embora, aconteceu qualquer coisa. Tô cansado daquela rotina, quero mudar minha vida. Pá, cai. A vida de empreendedor é outra coisa. Total. É outra coisa. Tem dia que você tem dinheiro, tem dia que você não tem dinheiro. A maioria dos dias você não tem dinheiro. Você tem que ter preparo mental para lidar com aquilo até aquele negócio virar. Né? E não vira em 3 meses, não vira em 6 meses, na verdade você não sabe exatamente quando que vai virar, né? Você não tem uma data fixa que você não vai ganhar a cada 30 dias seu salário ali, né? E você tem que ter o preparo, e aí, por exemplo, quem trabalha na praia, com turismo, tem a sazonalidade, né? Então assim, eu acredito que é muito falta de preparo e de estrutura para a pessoa desenvolver um negócio e ter paciência, persistência, caixa para aguentar até dar certo. Sim. E aí a pessoa ou ela quebra ou ela desiste porque é muito desgastante. Eu nunca fui CLT, eu sempre, desde os 13 anos de idade eu trabalho por conta, eu dava aula de inglês, depois eu já conheci, com 18 anos, 20 anos eu conheci o Luiz, já começou a trabalhar na empresa, então assim, eu nunca fui CLT. Então pra mim isso é normal, não me desgasta. Mas para aquelas pessoas que têm uma rotininha, né, que entra às 8, sai às 6, e aí não precisa se preocupar com a empresa no fim de semana. A gente não, às vezes a gente roda de madrugada, fim de semana, né, não tem férias. Então, eu acho que é muita pressão, nem todo mundo aguenta. Financeiramente, mentalmente, emocionalmente, às vezes a família também tem aquela cultura, aquela crença de que você precisa de segurança. Então tem um monte de coisa envolvida, né? Não é uma coisa só. A pessoa que vai empreender. Eu amo esse assunto de empreender, porque a pessoa, para poder empreender, ela vai ter que se melhorar enquanto ser humano. Com certeza. Ela vai ter que colocar um monte de virtude para fora. Né? No seu caso, você teve uma empresa familiar, certo? Sim. E aí você separou, certo? Sim. E continuou a empresa com os dois. Sim. Uhum. Como que é isso, assim, para as mulheres que estão aqui? Como que é isso?
a sua postura é profissional? O que você precisou fazer em você, no seu comportamento, para continuar dando em certa empresa? Eu acredito no que você falou. É muito a gente se trabalhar, porque ninguém prepara. Né? Não existe escola, não existe faculdade, não existe ninguém que te prepara para o que acontece no dia a dia. Né? Então, se a gente não estiver mentalmente, emocionalmente forte, e eu acho que é até mais profundo do que só ser forte, porque tem muito, como que eu posso dizer? Muitas vezes a nossa família teve grandes problemas, né, entre eles, e a gente traz esse padrão de comportamento, né, ou de conflito, né, você fica o tempo todo arrumando picuinha pra brigar. Então, assim, o que eu tive que fazer no meu caminho foi me aperfeiçoar todo dia, sabe? Tipo, é ler, é estudar, é viver em terapia. Todo empresário tem que fazer terapia, é obrigatório, não dá pra viver sem terapia. Não. E, nem que seja pra lidar com quem não faz terapia, tem que fazer, né? Então, assim, a gente tem que... Todos os dias a gente precisa correr atrás de ferramentas, de pessoas que possam nos orientar para que a gente vá pelo caminho certo. Não existe um caminho certo para todo mundo, né? É uma coisa meio personalizada ali, cada um faz seu caminho. Mas você tem que ter quem te orienta, quem tá de fora olhando a situação. Então, ao longo de toda a minha vida eu fiz isso. Não é uma coisa que, eu fiz uma época, parei. Não, a minha vida inteira foi terapia de tudo quanto é tipo, mentoria de tudo quanto é tipo, aula de tudo quanto é tipo, curso de tudo quanto é tipo, livro de tudo quanto é tipo, tudo. A vida inteira, não para, né? É para sempre isso. E para mim, com relação ao Luiz, o que me ajudou foi tudo isso, né? É o processo, né? E no fim das contas, o Luiz, ele é bem mais velho do que eu. Ele tem 76 vai fazer esse ano. Então, acabou que eu tenho muito mais energia. Então, eu que levo a empresa, ele fica lá na rotina dele, cuidando dos que ele já tem, né? E tal. Então, quem anda mais, assim, com os assuntos sou eu. Uhum. Processo de maturidade, né? Isso, exatamente. Agora vem cá, quem tá aqui, que tá escutando, qual é o momento que a pessoa tem que decidir, eu tenho essa ideia, então eu vou registrar isso como marca? Boa. Existem algumas respostas, não existe, igual eu falei, é tudo personalizado, não existe um caminho óbvio, né? Se eu falar pra vocês, todo mundo tem que registrar, é papo de vendedor, né? E a ideia não é essa, a ideia é orientar. Então, isso que você falou é um termômetro muito bom, né? Eu tenho maturidade, o meu negócio ele está maduro o suficiente, tem pessoas que chegam para mim, um grupo de pessoas, às vezes tem sócios, às vezes não, e falam, Melissa, a gente já tem CNPJ, a gente já tem o projeto andando, né? A gente está começando agora, mas já está rodando, tem 3 meses, 6 meses, eu já tenho expertise na área. Se a pessoa fala para mim, eu tô começando um negócio novo, é tudo novo para mim, não sei o que, às vezes a pessoa, ela sai da área, por exemplo, ela era chefe de cozinha, digamos, um exemplo. E ela vai para a área farmacêutica, vai criar uma empresa de distribuição de medicamento. Falo, cara, né? Então, assim, quando a pessoa, ela tá muito crua no negócio, eu acho um pouco arriscado ela investir não só na marca, em tudo. Você vai abrir uma empresa, você vai criar um estoque, você vai abrir um CNPJ, você vai, né, fazer todo um projeto em cima de uma coisa que você tá cru. Né? Então, eu acredito que o ideal é a pessoa que já está um pouco mais madura, aí sim ela vai e segue tanto com a empresa quanto com o registro. O que eu acredito muito que falta no mercado, não sei se existe, eu nunca procurei, confesso, seria realmente uma formação para o cara. Eu quero ser empreendedor, quero abrir uma empresa, ótimo, vai ficar no mínimo uns 24 meses aí estudando, né, para ver como que é. E para ver se você realmente aguenta o tranco, porque não é assim, né? E assim, eu montei um negocinho de brigadeiro, montei um salão de beleza na minha casa, agora tô começando. Não tem por que você registrar. Se é um negócio muito iniciante, muito pequeno, isso, não faz sentido. Não faz sentido, a não ser que você, assim, eu tô com dinheiro, tô com caixa, consigo bancar, até dar certo, tô preparado, entendeu? Acho que assim, a mentalidade da pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter maturidade e ela tem que ter caixa. Porque não é barato você abrir um CNPJ, é baratinho. Mas não é só abrir um CNPJ, né? Porque você tem que abrir um CNPJ, você tem que montar o contrato social, se você tem sócios, você tem que fazer todo aquele rolê com o sócio, né? Você tem que criar, eu vou montar uma loja, você tem que abrir um ponto físico, aluguel, parar. Então, assim, aí... Por isso que o que eu digo que a clareza é a mãe do resultado. Então, quem tem essa intenção de abrir um negócio, tenha muita clareza. Eu quero ter esse negócio no longo prazo.
esse é um desejo meu de ter esse negócio? Por que está motivando esse desejo? O que eu quero com esse negócio? Quanto eu quero faturar com esse negócio? Quantos clientes eu quero ter? Como eu vou transformar esse negócio em uma marca? Como esse negócio vai ser uma marca forte no mercado? Porque se for abrir qualquer negocinho, é melhor não abrir. Porque empreender para você ter uma padaria ou ter uma tendinha que vende pão, não, o mesmo trabalho. Exatamente. É ou não é? Trabalho vai dar. Ter uma barraca na feira vai te dar trabalho. Não vai ter muito, né? O nosso trabalho que a gente dedica ao nosso tempo de vida, né? Tempo de vida, exatamente. Então, é sobre nossa vida, é sobre a nossa qualidade de vida. É. Uau, Mel, amei o papo, foi muito edificante. Acredito que ajudou muito quem está em casa sobre o assunto marca. Qual recado final você daria para quem está escutando a gente? Olha, um recado que eu vou dar 2 recados, né? Por falta de um, vamos a 2. Estamos no começo do ano, então assim, tem muita gente que já tem uma marca e até registrada e não sabe dessa informação. A galera gosta muito do termo rebranding, tá na moda, rebranding, né? É porque eu mudei, o meu momento mudou e a marca tá lá 20, 30 anos sendo utilizada, às vezes já tá registrada. Todo rebranding, se você tem a marca registrada antiga, o logo antigo, a partir do momento que você faz um rebranding, começa a utilizar uma marca diferente daquela que está registrada, a qualquer momento você pode sofrer um processo de caducidade. Você pode perder a sua marca, mesmo ela já estando registrada. Então, eu sou uma empresária madura, tô ouvindo aqui. Minha empresa passou por um rebranding. Deposita esse novo logotipo imediatamente, né? Porque essa lacuna que você parou de utilizar a marca antiga, fez um rebranding, começou a utilizar uma nova, ficou, 1 ano sem emitir notas fiscais ali. Se você não tem as notas fiscais desse ano completinho, são 5 anos que você tem que mandar para o INPI se você sofrer um processo desse. 5 anos de comprovantes de que você utilizou a marca do jeito que ela está registrada. Você perde a marca. E às vezes a pessoa já tem, né, uma caminhada. E um recado para os novos, né? As pessoas estão começando agora, analisa bem o seu momento de vida. Eu acho que é isso. Analisa seu momento de vida, analisa seu momento de negócio. Eu não acredito, a gente já passou da fase daquele fuzuê, tipo, vamos sair do CLT, vamos começar um negócio. Não, a gente já tem muita informação na internet, a gente tem muitas mentorias legais para fazer. Tem mentores bacanas. Então, assim, estuda seu momento de vida, né? Estrutura seu pensamento, se forma bem naquilo que você pretende começar de negócio. E a partir do momento que você botou na tua cabeça que vai, mas vai certo, né? Então, faz a documentação certinha, porque não tem nada pior do que você investir no teu negócio ali, cria um negócio bonito, daqui a pouco você chega lá na frente e você vai ver que a pessoa já tem uma marca registrada igual a sua, você vai ter que trocar tudo. Então, assim, sabe a prevenção, né? A marca, ela tem que ser uma coisa cuidada desde o começo. Uau! Muito bem, pessoal. Esse aqui foi o nosso podcast sobre marcas, patentes. Você que está aí, sentiu que está no momento de registrar? Registre. Mel, muito obrigada pela sua presença aqui. Como que faz para as pessoas te encontrarem? Eu que agradeço. Bom, nós temos o Instagram meu e temos o Instagram da Horus, que é por ali que o pessoal costuma ver os novos materiais, né? Mas também pode me chamar no WhatsApp. É Horus com H, marcas e patentes da empresa, Mel Quevedo, IP de Intellectual Property, né? Para ficar um chique. E o nosso WhatsApp, pode falar? Pode. É 15, que eu sou de Sorocaba, 99104-1273. Muito bem, obrigada, viu, por todas as informações. Você é muito inteligente. Obrigada. Você é uma mulher incrível, eu torço muito por você, viu? Amém, somos incríveis. Obrigada, Isis. Esse foi o Dona Cast de hoje, eu te vejo no próximo episódio.